Está gravando. Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar, então. Vou ajeitar aqui meus slides. Hoje nós vamos ter uma aula teórica. É uma aula só hoje, então nós vamos... Nós vamos começar um assunto novo, teórico, e na semana que vem a gente vai fazer exercícios. Vocês estão vendo a tela? Sim. Bom, então vamos lá. Então nós vamos falar sobre conceitos do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício. Então, recapitulando o que a gente estudou até agora, a gente começou, no começo do semestre, a descrever a contabilidade, né, os passos, o que a contabilidade faz. E aí a gente entrou nas divisões, né? Então, a gente foi primeiro conhecer as divisões da contabilidade, depois a gente entrou na ferramenta balanço patrimonial, que é a principal ferramenta dentro da contabilidade. O principal relatório que é feito e que serve como análise das informações contábeis e financeiras dentro de uma organização. E aí o balanço, ele é dividido em ativo, passivo, patrimônio líquido. Dentro de cada um desses grupos existem as contas, né, que a gente estudou lá no plano de contas, que tinha o plano de contas lá que eu forneci para vocês naquela planilha Excel. E aí a gente começou a fazer o processo de elaboração do balanço, aonde a primeira etapa consiste na geração, né, ou na geração mesmo de um fato contábil, que pode ser de qualquer tipo, né? Então a gente viu nos exercícios vários tipos, então compra de um terreno, compra de um carro, integralização do capital, pagamento de fornecedores, enfim, todos esses fatos contábeis. E a partir dos fatos contábeis que a organização realiza no seu dia a dia, né, dentro das suas atividades, aconteciam os lançamentos, né? Os lançamentos são os registros contábeis de todos os fatos que acontecem na organização, né? Então, tudo que acontece tem que ser registrado através de um lançamento. E aí, a gente fez os lançamentos. A gente fez assim, bem simplificadamente, né? Eu ainda não falei disso, mas para fazer os lançamentos existem livros, né? Então a gente até fez esses lançamentos, mas eu não dei a aula de livros ainda para vocês. Então existe o livro diário e o livro razão. Então a gente fazia os lançamentos do livro razão, que quando eu dava o enunciado do exercício, aquilo lá era o lançamento do livro razão, né? Então, comprou um terreno no dia tal, pelo valor tal. Então isso era um fato contábil lançado no livro razão. Depois a gente vai falar disso dos livros. E aí, baseado no lançamento do livro Razão, a gente transportava isso para os razonetes, né? Então, cada conta tinha o seu razonete, e aí a gente fazia os lançamentos, dependendo da situação do lançamento. Se fosse contas de ativo, a gente lançava atitudes de débito, de crédito, e se fosse de passivo, de débito, né? E assim por diante. E aí, no final, nós fazíamos um balancete de verificação e depois a gente terminava de uma forma bem resumida num balanço patrimonial, aonde a gente colocava as contas de ativo, as contas de passivo, patrimônio líquido, e no final os dois resultados tinham que ser o mesmo. Então a gente fez de uma forma geral essas atitudes. A gente construiu um balanço patrimonial, né, fazendo apenas os lançamentos
os cálculos, as análises, o que era débito, o que era crédito, o que era ativo, tal. Mas a gente estava trabalhando com balanço, tá? A gente não trabalhou com DRE, a gente iria começar a trabalhar com DRE, mas eu preferia entrar nessa aula hoje e eu vou entrar em DRE nas próximas aulas. E aí, a gente estava fazendo os lançamentos e construindo os razonetes e os balanços, tudo, mas sem dar muita atenção nos conceitos, tá? E aí a aula de hoje é exatamente isso, para explicar esses conceitos, tá? O que é o ativo, o que é o passivo, o que é, quais são os componentes de cada conta, né? Então, o ativo circulante, o não circulante, o que vai dentro do ativo circulante, por que é assim. Então, a gente fez isso tudo na prática, né, para ver como é que faz o lançamento, como é que faz as análises, mas sem entender o porquê. E agora a gente vai entender, então, por que é desse jeito. Tá? Então, essa aula é sobre esses conceitos do balanço e do DRE. Bom, então, o balanço... Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Vai falando, porque eu não sei se a internet cai, eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês vão... Vai me orientando aí, senão eu começo a falar aqui e fico falando sozinho. Então, duas ferramentas importantes na contabilidade, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? É o BP e o DRE. O balanço, ele mostra a situação patrimonial, ou seja, todas as ações de patrimônio da empresa, e financeira de uma empresa dentro de um exercício social. O exercício social é sempre um ano, sempre o ano que está correndo, tá? Então, sempre que a gente falar exercício social, é o ano que está corrente, o ano social, o ano fiscal que está corrente. E o DRE, ele mostra quanto que a empresa ganhou ou perdeu durante o exercício. Então, se a empresa teve lucro ou prejuízo durante o exercício, tá? São duas ferramentas, elas se complementam, a gente precisa das duas para poder fazer as análises contábeis e tomar decisão, tá? Uma sozinha é incompleta. Então, uma mostra a situação patrimonial e financeira, a outra mostra a situação econômica. Então, o balanço, né, a gente já trabalhou, ele tem essa configuração, dois lados, né, lado direito e lado esquerdo, do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo mais o patrimônio líquido. A soma do passivo com o patrimônio líquido tem que ser igual ao ativo. O passivo, ele recebe esse nome de passivo exigível, que é somente o passivo sem o patrimônio líquido. Tá? O DRE, ele tem essa estrutura, ele é basicamente um relatório que mostra quanto que a empresa faturou, quanto que a empresa ganhou, né, quais são as receitas, e aí a empresa foi pagando os seus custos, os seus gastos, as suas despesas, os seus impostos, e qual foi o resultado final. Tá? Então, basicamente, a empresa vendeu tanto, ganhou tanto, pagou tanto e sobrou tanto. É essa estrutura do DRE. Então, os dois mostram a situação patrimonial e a situação de lucro ou prejuízo. Então, o balanço, ele reflete a situação financeira da empresa, né, e patrimonial. Ele é composto pelas duas partes, o ativo do lado esquerdo e o passivo e patrimônio líquido do lado direito. A soma dos dois tem que ser a mesma. O ativo compreende os bens e direitos que a organização tem, né? Então, os seus bens e os seus direitos. Os bens, tudo aquilo que a empresa possui, né, de capital, digamos, então, dinheiro, móveis, imóveis, veículos, etc. E direitos, aquilo que a empresa tem para receber, né, duplicatas, títulos, etc. E o passivo e o patrimônio líquido, então o passivo é formado pelo capital de terceiros, né, que é chamado de exigível, e o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa.
Tá? Então, o patrimônio líquido é o capital que é próprio dos sócios e o passivo é o capital de terceiros, é a fonte de financiamento que a organização usa, mas que não é dela. Ela contrata de outras pessoas, outras organizações. Isso aqui que eu já falei. Então, o balanço, ele mostra, né, que o ativo é o passivo mais o patrimônio líquido. Aí tem essa designação, né, do passivo exigível, que é somente as contas de passivo. Então, aqui está mostrando, né, o que é o passivo. Fontes de recursos que são utilizados para os bens e direitos. Então, a empresa compra um veículo financiado. Então, esse veículo é comprado com recursos, né, é uma fonte de recursos de terceiros para a aquisição daquele bem, daquele veículo. Então, a empresa compra um carro, que é um bem que vai entrar no seu ativo, mas com recursos de terceiros. Então, o recurso é o passivo, o carro é o bem que vai ser o ativo. Né? E aí, dentro desses grupos, existem subdivisões. Então, o ativo e o passivo, eles se classificam em circulante e não circulante. Tá? E o patrimônio líquido tem algumas contas principais. Então, dentro do ativo, eu tenho ativo circulante, ativo não circulante. Dentro do passivo, eu tenho passivo circulante e passivo não circulante. Então, todo aquele conceito de bens e direitos, eles são divididos em circulante e não circulante. E as obrigações também, circulante e não circulante. E aí, o que é cada um desses e por quê, né, que acontece isso? Então, essa organização do ativo, ela acontece em função da liquidez. Tá? O que é liquidez? Alguém sabe me dizer o que é liquidez? Vocês já ouviram essa palavra, liquidez? Fala aí, gente, não só eu que falo. O que é liquidez? Escreve aí no chat ou fala. É o quanto o bem você consegue fazer dinheiro fácil com aquele bem. Ou algo assim. Isso, exatamente. É o quão rápido ele consegue fazer dinheiro. Né? É o tempo. O tempo é o fator da liquidez. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro no banco e eu tenho um terreno. Qual que é mais liquidez? Eu ia falar qual que é mais líquido, né? Não dá, né? Qual que tem a maior liquidez? O dinheiro que está no banco ou o terreno? O terreno. O terreno? Ah, não. Então, gente, É o dinheiro do banco, né? Tem rotatividade, tem juros. isso. Então, olha, é assim, ó, liquidez significa, vou falar bem simples para vocês entenderem. Quanto tempo que eu demoro para ter o dinheiro na minha mão? Tá? Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Quanto tempo eu consigo arrumar o dinheiro? Então, quanto mais rápido eu conseguir, maior é a liquidez. Tá? Aí eu vou comprar o carro. Eu vou buscar um empréstimo no banco ou eu vou vender o terreno que eu tenho lá no bairro e vou pegar o dinheiro do terreno para comprar o carro. Qual que é mais rápido de eu conseguir? Via de regra, né? Em termos gerais. Eu posso vender o terreno amanhã e posso demorar um mês para conseguir o financiamento. Via de regra, o terreno é mais demorado para fazer a venda. Tá? Na média, você vende um terreno aí, sei lá, 5, 6 meses, até um ano.
via de regra, né? Então, empréstimo no banco oferece maior liquidez do que a posse de um terreno, de um imóvel, tá? Então, é o tanto de tempo que eu consigo transformar em dinheiro para cumprir os meus objetivos. Eu tenho que pagar um boleto amanhã. Eu vendo a minha bicicleta ou eu, sei lá, cato latinha na rua? Qual que oferece maior liquidez? Qual que eu consigo dinheiro mais rápido, tá? Aquele que eu consigo o dinheiro mais rápido, o dinheiro entra na minha mão para mim cumprir esse objetivo, é o que oferece maior liquidez, tá? Então, dentro de uma organização, o ativo ele é classificado e subdividido dessa maneira. Aquele que oferece maior liquidez é o ativo circulante. E o que oferece menor liquidez é o ativo não circulante, tá? O ativo circulante são aquelas contas aonde eu consigo fazer dinheiro rápido. Eu tenho um tempo menor para conseguir o dinheiro, ok? E o não circulante é aquele que demora um pouco mais. Eu também transformo aquele ativo não circulante em capital, né? em caixa. Mas demora mais do que as contas de ativo circulante, tá? Então, a classificação do ativo é feita considerando esse fator, a liquidez, tá? Vocês podem perguntar, por que essa conta é ativo circulante? Por que essa conta é não circulante? Então, é esse fator. As contas de ativo circulante, elas viram dinheiro mais rápido na mão da empresa, para a empresa fazer as suas ações. E as não circulantes demoram mais tempo, tá? Então, olha, o ativo circulante são bens ou direitos que se transformam em dinheiro num período inferior a um ano, tá? Ou ao ciclo operacional da empresa. Então, dentro do exercício que a empresa está correndo, ela vira dinheiro. Então, é o grupo de ativos com maior liquidez, tá? E o não circulante são as contas que extrapolam esse período, passam de um ano, tá? Então, eles têm menor liquidez do que do ativo circulante. Então, olha, agora mostrando o exemplo, vocês vão entender melhor. As contas de ativo circulante. Então, são 3, basicamente. Disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social e aplicações em despesas do exercício seguinte. Tá? Esses são os grandes grupos. E aí, dentro de cada grupo, são as contas que nós trabalhamos lá nos razonetes. Então, dentro de disponibilidades está caixa, banco, conta movimento, aplicações financeiras. Tá? Então, o caixa é uma conta que que tem um poder de liquidez extremamente forte, né? Porque o caixa basicamente é o dinheiro da empresa. Então, se eu precisar de dinheiro amanhã, eu pego no caixa. Ele tem um alto denominador de liquidez, um alto índice de liquidez. O banco, conta movimento também. Né? Eu tenho uma aplicação no banco, em um tempo rápido eu transformo isso em dinheiro. Então, ele tem um alto índice de liquidez. E alguma aplicação financeira também. Então, eu faço uma aplicação lá em CDI, sei lá, alguma coisa assim. Dentro de um exercício fiscal de um ano, eu consigo transformar isso em dinheiro. Tá? Então, tem um alto índice de liquidez. O segundo grupo de contas, então, são os direitos. Né? Então, duplicata a receber. Geralmente, as duplicatas, elas não passam um ano fiscal. Né? A empresa vende, emite a duplicata vai ser descontada dentro daquele ano. Tá? Então, também tem um alto índice de liquidez, está no ativo circulante. Os estoques, né? Apesar que os estoques são bens, mas a empresa consegue transformar estoque em dinheiro, ela consegue circular, né, o estoque. Esse nome circulante tem a ver com circular, né, fazer o negócio girar. Né? Então, a empresa vende o estoque de matéria-prima ou vende o estoque de produtos acabados e faz dinheiro. Então, o estoque também tem um índice maior de liquidez. Alguns instrumentos financeiros de derivativos, que são investimentos que a empresa pode fazer dentro de um ano, né, de curto prazo. E o terceiro grupo, os recursos do exercício seguinte,
são ações, principalmente que a empresa antecipa, né? Então, despesas que ela antecipa, seguros, juros e aluguéis, que ela pode antecipar do exercício seguinte. Então, também são alto índice de liquidez. Então, por exemplo, a empresa ela tem um imóvel e ela recebe aluguel desse imóvel. Então, ela pode antecipar o recebimento desse aluguel do ano seguinte, né? Então, ela faz dinheiro, ela gira, tem um alto índice de liquidez. Tá? Então, essas contas todas são participantes do ativo circulante. E por que é circulante? Porque tem maior poder de liquidez. A empresa faz dinheiro mais rápido com essas contas. Tá? Ficou claro, gente, o que é ativo circulante, essa classificação da liquidez e quais são as contas? Sim? Ô, pessoal, tem alguém aí? Sim. Para mim. Olha, isso aqui essa aula, vocês têm que gravar isso, imprime o PowerPoint, põe em cima da cabeceira da cama, porque esses conceitos, se vocês não souberem, vocês não fazem a disciplina de gestão financeira do módulo que vem, tá? Então tem que saber isso de cabeça, ativo circulante, quais são as contas de circulante, de não circulante, isso tem que estar decor, senão vocês vão patinar no módulo que vem. Porque é uma continuidade, né? A gestão financeira vai pegar daqui para frente, tá? Então vocês precisam estar com isso na ponta da língua. O ativo não circulante. Então, diferente do ativo circulante, ele é não circulante, ou seja, ele não circula, não gira, né? Na verdade, ele gira mais de uma forma mais lenta, mais devagar, tá? De uma forma bem simples. Então, o ativo circulante, ele gira, a empresa está girando todo o tempo, né? Está fazendo negócios, está entrando dinheiro no caixa, está vendendo estoque, está antecipando despesas, está girando. O não circulante não é bem assim, é uma coisa mais parada, né? E até que ultrapassa os exercícios fiscais. Então, acaba o ano e a empresa ainda tem atitudes do ano que acabou. Então, ele tem 4 contas: o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Tá? Então, ativo não circulante realizável a longo prazo, é esse nomão mesmo. Ativo não circulante investimento, ativo não circulante imobilizado, ativo não circulante intangível. Ok? Lá em gestão financeira, a gente fala, calcule o índice de liquidez baseado no realizável a longo prazo. Tá? Então, vocês têm que saber isso de cor. Então, o realizável a longo prazo são bens e direitos da empresa que a empresa espera que vire dinheiro num período maior de um ano. Tá? Então, veja bem, só essa definição já mostra que ele não pertence ao circulante, porque a liquidez dessa conta é baixa, né? A empresa vai transformar o realizável de longo prazo em dinheiro após um ano ou mais, né? Pode ser 2, 3, 5 anos. Por isso que fala longo prazo. Então, é uma conta de não circulante. A liquidez desse grupo é baixa, é pequena. Tá? Investimentos. E lembrando que isso tudo é ativo. Tá? A gente está falando só da conta ativo. Okay? Então, é ativo, não circulante, investimentos. São todos os bens ou direitos que não são essenciais para o negócio da empresa. Tá? Aqui tem muita confusão, porque as pessoas acham que investimento é tudo aquilo que a empresa gasta de dinheiro para fazer alguma coisa. E não é. Aqui no balanço patrimonial, só é considerado investimento
aquelas atitudes que não são essenciais para a atividade operacional da empresa, tá? Então, se a empresa comprar um carro e esse carro for essencial para a operação do negócio, esse carro não é investimento. Ele é outra conta, tá? Então, o que é investimento? A gente vai ver já. O ativo circulante, não circulante imobilizado. O imobilizado são todos os bens que a empresa usa para a sua operação. Então, o imobilizado é o contrário do investimento. É tudo aquilo que a empresa precisa para a operação do seu negócio. Tá? Então, móveis, equipamentos, ferramentas, veículos, tudo isso é parte do imobilizado da empresa. E o intangível, ativo não circulante e intangível, são aqueles ativos que são incorpóreos, né? O nome já fala, é intangível. Então, é um bem, é um direito que não é tangível, que a gente não vê, não tem contato. Né? É uma coisa que é intangível. Tá? Tudo aqui realizável, investimento imobilizado, são ações práticas. O intangível, não. Tá? Então, aqui entram patentes, marcas, logotipos, direitos de imagem, enfim. Tá? Todas essas ações que a empresa tem que não entram em ações tangíveis. São considerados como não circulante intangível. Então, dentro dessas 4 contas do não circulante, o realizável a longo prazo é tudo aquilo que a empresa tem para receber no longo prazo, né, mais de um ano. Então, se ela tiver uma duplicata a receber que tem um prazo maior que um ano, então é não circulante e realizável a longo prazo. Valor a receber de vendas, de adiantamentos, de empréstimos, etc. Investimentos. Então, são as aplicações que não se destinam à atividade operacional da empresa. Então, podem ser participações voluntárias, né, onde a empresa ela tem direito de ações ou de cotas em outras empresas, né? Ou as incentivadas, que são incentivos fiscais, né, subsídios ou próprios incentivos mesmos, redução do imposto de renda, redução de IPI, enfim. E também outros investimentos, como imóveis alugados a terceiros, terrenos que a empresa tem para poder expandir, etc. Tá? Então, o detalhe importante aqui é que, para ser investimento, para ser ativo não circulante em investimento, não pode fazer parte da atividade operacional da empresa. Tá? Não pode participar do negócio da empresa. Se participar do negócio, não é investimento, é imobilizado, né? Ou realizável a longo prazo. Imobilizado é tudo aquilo que é permanente, né? Não pode ser bens de consumo, tem que ser uma coisa permanente. Então, não pode ser material de escritório, produto de limpeza, enfim, essas coisas são de consumo. O imobilizado tem que ser permanente. Tem que ser utilizado na operação dos negócios, não pode ser vendido, né? A empresa precisa do imobilizado para desenvolver o seu negócio, não para vender, e esse imobilizado pode ser tanto tangível quanto intangível. Tá? Então, são máquinas, equipamentos, computadores, ferramentas, móveis, enfim, tudo isso que a empresa precisa para desenvolver o negócio. E o ativo não circulante intangível é aquilo que a empresa não tem como uma atitude de um produto ou de algo concreto, mas que ela é possuidora e tem benefícios disso, né? Principalmente a marca é o exemplo mais comum, também patentes, né, que ela tenha, que ela receba royalties, etc. Bom, agora as contas de passivo. Então, o passivo, da mesma forma que o ativo, também é dividido da mesma maneira, né? É circulante e não circulante. O critério para classificar uma conta em passivo circulante e não circulante
é o prazo de pagamento, é o prazo de exigibilidade. Tá? O que é isso? É o prazo de pagamento. Quando que eu vou pagar essa conta? Tá? Se eu vou pagar essa conta rapidamente, então é passivo circulante. Se eu vou pagar essa conta mais demoradamente, então é não circulante. Tá? E aí, se eu não vou pagar conta nenhuma, é o patrimônio líquido. Okay? Então, o passivo exigível é o circulante e não circulante. Se for circulante, as contas que eu tenho que pagar dentro do ano, né? Dentro do exercício fiscal que está correndo, né? Ou então as contas que vão vencer mais rapidamente. E as contas de passivo não circulante são aquelas de longo prazo. Então, aquelas que vão ultrapassar o ano fiscal, que vão ultrapassar o exercício que está correndo na empresa, que eu vou pagar mais longe, né, com maior prazo. Então, essas são não circulantes. Então, as contas de passivo circulante são aquelas que eu vou pagar sempre dentro do exercício, né, num período inferior a um ano. Então, dentro do exercício que está correndo, eu vou pagar a conta. Eu faço a conta e pago a conta dentro do mesmo ano. Né? Então, eu compro matéria-prima para pagar com 90 dias. Então, essa conta é uma conta de passivo circulante. Tá? As contas de passivo não circulante são aquelas que ultrapassam o exercício, que ultrapassam esse um ano. Então, eu compro um carro financiado em 5 anos, tá? com parcelas anuais. Então, eu vou pagar a primeira parcela daqui a um ano. Então, é passivo não circulante. E as contas de patrimônio líquido são as contas onde estão os recursos dos sócios, tá? E que são aplicados na empresa. Então, o capital que os proprietários, que os sócios aplicaram na empresa, né, eles integralizaram no exercício da empresa, que é o capital deles, né, o capital social, faz parte do patrimônio líquido. Tá? E depois, conforme a empresa vai caminhando, vão tendo os resultados, né, que podem ser lucros ou prejuízos, e aí esses lucros também fazem parte dessas contas de patrimônio líquido. Então, exemplos da conta passivo circulante, todas aquelas contas que eu pago dentro de um ano. Fornecedores, né? Então, é a conta principal, onde eu vou comprar matérias-primas, vou comprar outros bens de consumo, né? Para desenvolver o negócio da empresa. Então, fornecedores, a primeira, salários a pagar, né, relacionado aos funcionários, encargos sociais, obrigações fiscais, imposto de renda e contribuição social, empréstimos e financiamentos que são de curto prazo. Então, eu faço um empréstimo para pagar em 4 parcelas, né, ou em 6 parcelas. Então, que eu não ultrapasso o exercício social. Então, dentro do mesmo ano, essa conta desse empréstimo é considerado passivo circulante. E aí, outras obrigações. As contas de passivo não circulante, então, são aquelas que ultrapassam o exercício fiscal que está corrente. Então, são financiamentos, que são empréstimos que vão ser pagos a longo prazo. Então, a empresa faz um financiamento de 10 anos para comprar um terreno, um financiamento de 5 anos para comprar um carro, financiamento de 20 anos para comprar uma máquina. Então, esses empréstimos são passivos não circulantes, que a empresa vai estar pagando todos os anos, né, durante alguns anos ou todos os anos, mas sempre a longo prazo, né, não concentrados dentro do ano fiscal que está corrente. Debêntures. As debêntures são títulos que a empresa oferece para o mercado. É tipo uma ação de bolsa. Não sei se vocês conhecem debêntures. Não vou entrar muito nisso, porque é meio complexo. Mas, assim, são títulos, quando a empresa precisa de capital, ela precisa buscar dinheiro, né? Precisa de capital, ela pode emitir debêntures, que são títulos. Então, ela fala
Olha, eu preciso de dinheiro. Então eu te dou uma debênture aqui e você me dá R$ 1.000. Então você dá R$ 1.000 para a empresa e recebe a debênture daquela empresa. E aí, em algum momento, você pode resgatar esse título, né, com juros, enfim, ou também, dependendo, você pode adquirir cotas da empresa, se tornar sócio. De forma bem simples é isso. Tá? Então, por essa característica de ser longo prazo, as debêntures também são passivos não circulantes. Aí a empresa pode fazer provisões, né, para empresas subsidiárias ou partes e outras obrigações de longo prazo. Também entra na conta do passivo não circulante. E as contas de patrimônio líquido, nossa, não vai dar tempo. Então, nós temos algumas contas aqui dentro do patrimônio líquido, lembrando que o patrimônio líquido são os bens, é o investimento, né, o capital que os sócios realizaram na empresa. Então, são divididos em algumas contas, as principais: capital social, onde é o capital mesmo que os sócios puseram na empresa, o investimento inicial, né, que eles fizeram. Então, é o capital social. Reservas de capital são reservas que os acionistas eles podem fazer, né, para algum resultado. Então, do lucro que eles obtiveram, eles podem destinar uma parcela para reservas de capital, para algum objetivo. Ajustes na avaliação patrimonial. Isso aqui são correções quando a empresa negocia principalmente derivativos, e aí ela precisa atualizar o valor desses derivativos pela inflação, ou então ajustar o preço no mercado, alguma coisa desse tipo. Então, faz através dessa conta aqui. Tá? São ajustes financeiros. Reserva de lucros. Então, a empresa pode optar por reservar parte do seu lucro dentro de algumas ações. Por exemplo, primeiro, reserva legal. Tá? A legislação brasileira diz que a empresa pode separar 5% do seu lucro, chegando até 20%, para compensar prejuízos. Então, por exemplo, a empresa tem um lucro no ano 2020, ela fala, olha, nós vamos separar 5% desse lucro para 2021, porque 2021 nós vamos ter prejuízo. Tá? Então, aí, esse montante é colocado nessa conta aqui, reserva legal. Tá? E aí, se em 2021 a empresa teve prejuízo, ela faz a apropriação desse dinheiro aqui da reserva legal. Também pode ser uma reserva estatutária, onde as empresas que têm estatuto social, elas já definem no estatuto que vão fazer reservas, né? Qual porcentagem, quando que acontece, se é todo ano, se é a cada 5 anos, enfim. Então, está definido no estatuto da empresa. Então, aí não é mais uma reserva legal, e sim uma reserva estatutária, que é definido pelo estatuto das empresas. As reservas para contingências é um tipo de reserva onde a empresa prevê que vai ter alguma perda. Né? Por exemplo, digamos que a empresa exporta e aí teve uma baixa no dólar, o real se valorizou, né? E aí a empresa vai ter uma perda por causa disso, porque ela exporta e o dólar vale menos, ela vai ter uma perda. Então, ela pode reservar parte do seu capital para parte do seu lucro para abonar essas contingências, essas perdas. E também a empresa pode fazer reserva para expandir. Um outro tipo de conta são lucros ou prejuízos acumulados. Então, quando termina o ano e apura o resultado, se a empresa teve lucro ou prejuízo, os valores são atribuídos nessa conta. Reserva de incentivos fiscais. Então, se a empresa recebe algum tipo de incentivo fiscal, é atribuído nessa conta. E ações em tesouraria. Empresas que são SA, que atuam em bolsa de valores, elas podem
destinar uma parcela das suas ações para uma parcela do seu lucro para ações em tesouraria. Tá? Então, essas são as principais contas do patrimônio líquido. Bom, então, aqui é o formato do balanço, o balanço pronto, né, com todas as contas. Então, a conta de ativo, a conta de passivo e a conta de patrimônio líquido, agora já distribuídos segundo esses conceitos, né? Então, o ativo circulante, o não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? Lembrando que as contas de ativo, elas são de acordo com a liquidez. Então, quanto maior a liquidez, mais próximo aqui do ativo circulante, menor a liquidez, mais próximo aqui do ativo não circulante. E as contas de passivo de acordo com a exigibilidade. Quanto maior a exigibilidade, mais próximo do ativo não circulante. E quanto menor, é o contrário, maior a exigibilidade passivo circulante, menor exigibilidade passivo não circulante. Bom, eu vou pular aqui o exercício, porque não vai dar tempo de eu falar do DRE. Vamos lá. Tem 5 minutos. Então, o DRE é uma ferramenta contábil que mostra o resultado econômico. Tá? Ele mostra o resultado econômico da empresa. Ou seja, eu pego as minhas receitas e tiro todos os meus gastos e mostra se teve lucro ou prejuízo. Tá? Lembrando, aqui tem uma curiosidade, né? Receita é diferente de recebimento e custo é diferente de pagamento. Então, receita é tudo que a empresa recebe e pagamento é tudo que a empresa paga. Tá? Pode ser custo, pode ser despesa, pode ser os dois. E a receita pode ser o recebimento tanto das vendas quanto de outros ganhos que a empresa tem. Deixa eu passar. Então, olha, como que apresenta o DRE? Então, o DRE começa com as receitas. Então, a primeira coisa que a empresa tem que apurar são as receitas. Então, os valores obtidos na venda dos produtos, bens ou serviços prestados pela empresa. Tá? Então, tudo que ela ganha pela venda são as receitas. Aí, dessa receita, eu vou descontar, eu vou subtrair os custos e as despesas. Tá? Então, são os consumos de ativos, os passivos, etc. E aí, o resultado vai ser lucro ou prejuízo. Então, a empresa vendeu, teve receita. Tudo que ela gastou para produzir o seu produto, para vender, para fazer o negócio, tiro dessa receita, o que sobra é lucro ou prejuízo. Tá? Então, é basicamente isso que o DRE mostra. Mas de uma forma mais elaborada. Tá? Então, como é que é a estrutura do DRE? Primeiro, receita bruta. Então, são as receitas de vendas. Né? Aí, eu tenho que descontar os impostos sobre as vendas. Então, existem alguns impostos que atuam sobre os produtos, sobre a venda. Então, esses impostos são deduzidos aqui. Tá? ICMS, IPI, PIS/COFINS, são descontados aqui. E aí também abatimentos, devoluções de vendas, etc. Então, a empresa dá um desconto na sua venda, ou então tem uma venda cancelada, ou tem uma devolução de produto, então também desconta aqui. Então, receita bruta menos imposto, menos abatimento, vai dar receita líquida. Tá? Então, olha, veja o sinal aqui. Ó. Então, entrou receita, menos imposto, menos abatimento, igual receita líquida. Tá? Do valor da receita líquida, eu vou descontar os custos. E aqui são os custos do negócio, são os custos, os gastos do negócio. Tá? Então, custos diretos, custos indiretos, que a gente está estudando lá em custos. Então, custo de matéria-prima, de mão de obra, energia, aluguel, enfim, todos os gastos para fazer o negócio desenvolver. Então, entram aqui. Então, eu vou pegar a receita líquida, vou descontar os custos. E aí eu vou ter o resultado bruto. Tá? Do resultado bruto, eu tenho que tirar as despesas.
As despesas são de 3 tipos: administrativas, comerciais ou operacionais. Tá? Então, são vários grupos de despesas. Não vou explicar muito aqui agora, mas são as despesas. Do resultado bruto, eu descontando as despesas, eu tenho o resultado operacional antes dos juros, que é o chamado LAGIR. Tá? Lucro antes dos juros e imposto de renda. LAGIR. Também é resultado operacional antes dos juros. Desse resultado, eu vou descontar ou subtrair resultados financeiros. Esses resultados financeiros são taxa de juros. Por exemplo, a empresa tem um financiamento e ela paga juros. Então, esse juro entra aqui, tá? Nesse resultado financeiro. Ou a empresa tem um investimento e ela ganha juros. Então, eu somo aqui, tá? Então, esse resultado financeiro não entra aqui, nem em impostos, nem em custos, nem em despesas. Ele vai entrar aqui. Então, eu fazendo essa conta, eu vou ter o resultado antes do imposto de renda, que é o LAIR. É o lucro antes do imposto de renda. Tá? Então, o LAGIR, eu tiro o resultado financeiro, eu tenho o LAIR. E aí, do LAIR, eu vou tirar o imposto de renda. Tá? Então, eu tenho o resultado do LAIR, menos o meu imposto de renda, que é calculado, né? Tem a porcentagem, o cálculo, tudo. O valor que eu pago, que a empresa paga de imposto de renda, desconta aqui. E aí, então, tem o resultado líquido, que vai ser lucro ou prejuízo. Tá? Então, essa estrutura do DRE, sempre assim, tá? Sempre dessa forma. É bem mais fácil o DRE do que o balanço. Então, eu vou pular aqui, que eu já expliquei, depois vocês olham. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Então, receita de vendas, aí descontou o custo dos produtos vendidos, teve o resultado bruto, descontou as despesas, aí o resultado antes dos juros, o LAGIR, aí as receitas financeiras e despesas financeiras, aí teve o resultado antes do imposto de renda, né, o LAIR, aí é o imposto de renda e a contribuição social, o resultado líquido do exercício. Tá? Então, esse é o DRE. É isso que a gente faz com o DRE para apurar o resultado do exercício. E aí, o balanço e o DRE, eles conversam na hora da apuração do lucro. Porque aqui no patrimônio líquido, eu vou colocar aqui se teve o lucro ou prejuízo acumulado, e no DRE eu tenho o resultado final, que pode ser um lucro ou um prejuízo. Então, os dois, eles vão bater no mesmo resultado, eles vão conversar, tá? Então, por isso que é interessante essa união do balanço com o DRE. Os dois são ferramentas diferentes, mas eles se complementam. No final, eles mostram o resultado do exercício em ambas as ferramentas. Eu tive que correr um pouquinho no final para dar tempo. Ok, pessoal? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta disso? São conceitos, tá? Então, não tem muito, tem teoria, né? Vocês precisam ler. Eu vou mandar para vocês um material, um capítulo do livro mais descritivo sobre esse assunto, e a gente vai trabalhar com algumas práticas agora, até o final do curso, usando esses conceitos, e principalmente no ano que vem, a gente vai trabalhar o tempo todo com balanço e DRE na disciplina de gestão financeira, e aí a gente vai fazer análises, né? A gestão financeira vai abordar análises do balanço e análises do DRE. Aqui na contabilidade a gente viu como que faz, como que constrói, como que elabora, balanço, DRE, os componentes e tal. Lá em gestão financeira a gente vai ver como que se analisa, né, para poder tomar decisões. Então, é muito importante vocês terem esses conceitos na cabeça, entenderem, né, saber o que é o ativo circulante, o que é o passivo circulante, entender esses conceitos todos, principalmente lá para o ano que vem. Aqui também é importante, mas mais para o ano que vem, tá? Na semana que vem a gente vai tratar alguns exercícios disso aí, e eu vou voltar também nos razonetes, a gente vai fazer razonetes do DRE, aí a gente vai misturar tudo, vai ficar legal.
Certo, pessoal? Vocês estão dormindo aí? Então tá bom. Beleza. Então, boa noite a todos. Bom fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Boa noite.